vamos falar de dinheiro, vamos falar de coisa boa, ou melhor, né, hoje na verdade uma coisa ruim, né, como vocês viram aí no título, vocês sabem já do que é. Tá circulando por aí uma fala do Robert Kiyosaki, no qual ele diz que um grande colapso financeiro está vindo e que é hora de comprar Bitcoin. Uma opinião, no mínimo, interessante, né? Para quem não sabe, o Robert Kiyosaki é uma das pessoas mais influentes no mercado financeiro do mundo. Ele tem um patrimônio acima de 100 milhões de dólares. Ele escreveu diversos livros muito famosos, como Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que todo educador financeiro recomenda, de fato, porque ele é muito simples, é um livro muito bom. Então, Robert Kiyosaki é um cara muito influente. Aí as pessoas ficam se perguntando, cara, tem justificativa isso aí que ele falou? Realmente vai acontecer? E vamos lá, vamos pro vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso daí. Antes eu queria pedir pra você deixar um like aqui, porque eu estou gravando este vídeo doente, tô doentão, tô mal, eu queria ficar deitado na minha cama, mas falei, não, vamos gravar o vídeo porque isso aqui é uma coisa muito importante pra eu deixar de falar. Então, vamos lá, não é a primeira vez que o Robert faz previsões sobre crises, né? Em 2009 ele fez uma previsão na qual ele dizia que haveria uma crise superior à de 2008, em 2021 ele fez, enfim, é o tipo de coisa que ele faz toda hora ele solta umas dessas. E normalmente ele erra essas previsões, né? Mas assim, pelo fato dele ser extremamente influente no mercado, muitas pessoas levam muito a sério o que ele diz, isso manipula o mercado muitas vezes e, pô, querendo ou não, acaba influenciando muito nas decisões das pessoas na hora que elas vão investir. Mas por favor, repara bem que eu não tô criticando ele, na verdade ele é um cara extremamente inteligente, mais uma vez ele escreveu grandes livros sobre educação financeira, livros que todo investidor precisa ler, como Pai Rico, Pai Pobre, é um dos mais recomendados para iniciantes. Então, assim, não é a primeira vez que ele prevê crise, mas essa, né, de fato tem um grande embasamento por trás, diferente de muitas vezes que ele só solta umas coisas assim. Dessa vez tem uma lógica por trás, não soltou essa e foi embora simplesmente. Tem uma lógica, então eu vou te explicar isso daí e por que que ele falou isso, por que que realmente é possível que nós passemos por uma crise. Então vamos lá, estamos aqui ó, no Fred, que é um site que mostra, né, a quantidade de dólar na economia, a quantidade de dólar que está circulando, que está na mão das pessoas aí. E se a gente for ver, sempre manteve um padrão aqui. Então se a gente for olhar, cara, desde 1975, lógico, vai aumentando porque, né, vai aumentando a inflação ao longo do tempo, então a quantidade de dinheiro vai ficando maior normalmente aqui e tal. Então isso foi crescendo. Só que quando a gente chega aqui, ó, para 2008, né, isso tem uma alta muito forte. Então começa a subir de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Então se a gente for pegar para olhar aqui, ó, como subiu depois de 2008, nunca tinha acontecido isso antes. E chega aqui, cara, no máximo, né, sobe absurdamente, uma quantidade absurda depois de 2020. Olha isso. Olha esse gap que dá aqui. Então vocês podem ver a diferença que deu nesse período, né? Então, né, teve lá uma crise em 2008, como a gente pode ver, isso daqui mudou muito, a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Aliás, assistam A Grande Aposta, é um filme maravilhoso do Adam McKay, no qual ele explica muito bem, tem ótimos exemplos lá, ele explica muito bem A Grande Aposta. Eu assisti esse filme já quase, 10 vezes, é um baita filme, recomendo para todos vocês. E realmente, né, aliás, deixo aqui se vocês querem um vídeo no qual eu explico a crise de 2008, porque que ela impactou o mundo completamente. Então, depois de 2008, isso subiu muito e chegou num ápice de alta, cara, aqui, ó, em 2020. Subiu absurdamente, continuou subindo. Agora em 2023 teve uma pequena queda, mas ainda tá num nível muito maior do que sempre esteve no mundo. Então, realmente subiu demais isso daqui. Então, a gente nunca tinha tido uma injeção de dólar tão grande na economia, né, como nós tivemos agora. E isso certamente pode impactar completamente os Estados Unidos e a economia do mundo inteiro. E, obviamente, né, isso acaba mudando muito as nossas vidas e os nossos investimentos. Então, vamos lá. Desde a década de 40, com o acordo de Bretton Woods, vários países do mundo passaram a utilizar dólar para suas reservas financeiras. Então, diversos países utilizavam mesmo. E foi aí, basicamente, que o dólar passou a ter uma hegemonia, né? Foi aí que o dólar, ele conseguiu se tornar, né, a moeda mundial, entre aspas. Não é só a moeda dos Estados Unidos, é a moeda que o povo usa em reserva, é a moeda que as pessoas utilizam para fazer transações, né, os países. E claro, mais do que isso, mesmo se não fosse uma moeda mundial, os Estados Unidos são o país mais influente do mundo, né? Então, cara, se eles se ferram, a gente se ferra também, todos os países acabam se ferrando. Então, isso pode, com certeza, assim, impactaria o mundo de qualquer jeito, mas só de impactar os Estados Unidos já mudaria muita coisa na economia global. E quando aquele acordo de Bretton Woods foi fechado, foi combinado de que haveria em toda nota de dólar um lastro em ouro. Então aquela nota valeria uma certa quantidade de ouro. Portanto, foi muito comum naquela época onde isso foi fechado, vários americanos que tinham ali uma boa quantidade de dólar, pegar esse amontoado bem grande de dinheiro e irem trocar por uma quantidade lá de ouro. Agora, tava tudo bonito, tava tudo legal, acontece
acontece que a galera começou a suspeitar de que os Estados Unidos não tinham essa quantidade de ouro. Aí falou, pô, dólar não tem lastro com ouro então, porque se os Estados Unidos não tem essa quantidade de ouro, pô, falou, pô, o dólar é só mais um papel, não tem um lastro, não tem um valor naquilo. E querendo ou não, se a gente for parar pra ver, for pagar pra analisar, é isso mesmo, é só um papel. Então, há um tempo atrás, quando você ia lá, você ia no mercado, você fazia uma compra e pagava em dólar lá nos Estados Unidos, que seja, era aceito de forma feliz. Por quê? Porque é um papel, mas aquilo ali vale algo porque tem um lastro em ouro, né? Afinal, não tem como aumentar a quantidade de ouro no planeta Terra. Então, o ouro vale alguma coisa. Mas agora não tem mais esse lastro em ouro. Agora é só papel. Então, as pessoas valorizavam muito o dólar justamente por causa desse lastro em ouro que ele tinha. Só que agora que ele é só um papel, porque a gente sabe que o governo não consegue, né? O governo dos Estados Unidos não consegue lastrear todos os dólares em ouro, por que isso deveria valer muito? Por que um papel, um simples papel vale comida, geladeira, mesa, luz, sabe? Tudo isso. Então as pessoas davam muito valor ao dólar por causa do ouro, entende? E não à toa, né? O ouro foi utilizado como moeda, como forma de troca, né? Ao longo de muitos anos na história, ao longo de várias vezes, assim, a gente vê. Se a gente for estudar na história, que as pessoas utilizavam o ouro como forma de trocar mercadoria. Ah, Filipão, mas se o ouro é uma coisa tão boa assim, por que ele deixou de ser usado como dinheiro, né? Pô, acho que você tá me enganando, porque você vê, né? Eu falei que foi utilizado o ouro como dinheiro, né? E realmente foi. Só que aí, por que a gente não utiliza mais ouro hoje em dia? Porque o ser humano é espertinho pra caramba, né? A gente assim, são os brasileiros, o brasileiro é esperto, e acho que passou isso daí pro mundo inteiro. Porque muito antigamente, mesmo quando eu pagava em ouro as coisas, era sempre pesado o ouro. Então tinha uma balança na qual você ia lá, colocava ali a sua quantidade de ouro e via que aquilo ali valia uma certa quantidade e, portanto, o cara te dava o produto, né? O mercador. Agora, por que eu tô falando que o ser humano é espertinho, puxou o brasileiro? Por quê? Quando as pessoas iam pesar, o que elas faziam? Elas colocavam junto com o ouro um bando de outras coisas, tornavam o ouro impuro, porque não era só ouro ali, só pra aumentar o peso e poder ter mais, entendeu? E o cara que tava vendendo não ficava atrás, ele não era burro. O que ele fazia? Ele ia lá e forjava a balança pra dar um resultado inferior. Ou seja, não se tornou uma coisa confiável. Aí as pessoas perceberam que, embora o ouro vale alguma coisa, não tem como a gente ficar usando ele como moeda, né, como dinheiro, porque a gente tem que confiar que aquilo vale alguma coisa. E as pessoas deixaram de ter confiança naquilo à medida que as pessoas foram tornando aquilo uma coisa impura, foram colocando um monte de coisa ali só pra aumentar o peso e vice-versa, né? Porque, querendo ou não, o mercador também ia lá e forjava a balança. E aí, enfim, foi surgindo, foi mudando o dinheiro e a gente passou a utilizar moeda, papel, né? As cédulas, às vezes uma moedinha assim mesmo. Então é isso, é por isso que o ouro não é mais utilizado. Mas, querendo ou não, o ouro é uma quantidade finita, né, de ouro. Então, querendo ou não, pela escassez, ele sempre vai valer alguma coisa. Aí, quando os países que tinham ali a reserva em dólar ficaram sabendo que os Estados Unidos não tinham essa quantidade de ouro para lastrear o dólar, todo mundo começou a pedir para trocar a moeda ali, o dólar, por ouro. E aí, o presidente dos Estados Unidos naquela época, que era o Nixon, acabou com a farra. Falou, não, pôs o fim no padrão ouro ali, ninguém mais podia trocar dólar por ouro. E aí o problema para os outros países e para as pessoas é que nessa fase o dólar já era o que a gente conhece hoje. Então ele já era moeda mundial, não tinha como você simplesmente deixar de usar dólar. Mas mais uma vez, se antes o dólar que você tinha, né, de fato valia algo, ele valia ouro, agora ele era só mais um pedaço de papel que o governo dizia que valia algo, mas que intrinsecamente não valia nada. Então o que acontece? A gente está tendo a maior injeção de dólar na economia do que a gente jamais teve, e o problema disso, como a gente percebeu, é que impacta o mundo inteirinho. Então se antes a gente tinha $1 rodando e agora tem 2, $1 tá valendo metade do que valia antes, né? Porque, pô, agora tem mais. Então se a gente tá com mais dinheiro, a população tá com mais grana, tem mais dinheiro rodando na economia, isso aumenta a inflação e o dinheiro passa a valer cada vez menos. Então, pô, tá rodando mó dinheiro, todo mundo ficou rico, tá todo mundo com dinheiro pra comprar, sei lá, um Porsche. E aí todo mundo quer ir lá, quer comprar um Porsche, só que o problema é que não tem Porsche pra todo mundo. E agora? O que acontece? Quando tem muita gente querendo comprar um produto e não tem muito produto, tem pouco produto. É a lei da oferta e da procura, meu amigo. O preço vai subir absurdamente. Então, o dinheiro passa a valer menos, porque, né, o preço subiu, né? O dinheiro vai valer menos e a escassez é o que dá o valor pra parada do dinheiro, né? Você tem que ter ali uma certa quantidade finita. E a partir do momento que a gente vai aumentando a quantidade de dinheiro ali, isso vai perdendo a escassez e vai começando a valer menos. Isso aconteceu na Venezuela, por exemplo. Então eu vou deixar uma imagem aí na tela. Olha aí o quanto dinheiro você precisa para comprar um papel higiênico na Venezuela. Você precisa de uma pilha de dinheiro desse tamanho para você comprar um papel higiênico na Venezuela. O dinheiro passa a não valer nada. Aliás, tem um dado que mostra que vale muito mais a pena você limpar a bunda com dinheiro do que comprar papel, cara. Aí o que aconteceu? O nosso queridão Robert ali pensou, olha, se estão imprimindo muito dinheiro e essa daqui que eu acabei de comentar
é a consequência de imprimir dinheiro, o mundo vai entrar em crise. E querendo ou não, isso tem uma lógica. Ninguém vai olhar pro Robert e falar que ele tá maluco, que ele tá louco. Tem, né, um embasamento isso. Agora, o que acontece? A gente tá vendo há tanto tempo que os Estados Unidos tá imprimindo dinheiro, fazer isso, sabe? E não mudar absolutamente nada. No auge da crise, eles imprimiram dinheiro de forma louca. E mais do que isso, para colocar mais dinheiro na economia, o governo dos Estados Unidos passou a comprar muito título privado, ou seja, emprestar dinheiro para o banco, para que o banco empreste para a população e comece a rolar mais grana. Então, a gente viu isso acontecer já na crise. A gente viu acontecer e, cara, querendo ou não, não mudou nada. Então, no gráfico ali que vocês viram que eu passei, agora tá até menos do que tava ali em 2020, 2021 e, cara, não aconteceu nada, a gente percebeu. Só que, de fato, pode ser que isso gere uma crise, às vezes o resultado demora pra chegar, né? E aí, o que acontece? Como que você se protege de uma possível crise que vai estar chegando? Bom, o Robert disse que era hora de comprar Bitcoin, mas, cara, não precisa ser Bitcoin pra se proteger disso. O ouro, por exemplo, como a gente tava comentando agora, ele serve como uma moeda de valor. A lógica é que, como o ouro e o Bitcoin, né, por exemplo, eles são sempre finitos, né? Não tem como você ir lá e fazer ouro, né, aumentar um monte e perder valor. Em uma crise, a galera vai começar a comprar ouro e Bitcoin, fazendo com que o preço disso suba. Então, de fato, tem uma lógica você comprar, por exemplo, Bitcoin, comprar ouro. E o ouro é uma ótima hipótese porque, cara, não existe muito ouro no mundo. Então, se você for ver, né, realmente não existe muito. Se a gente for pegar pra ver o quanto de ouro já foi tirado, já foi extraído da Terra, na história da Terra, não deve dar uma quantidade muito grande, dá, sei lá, o tamanho de um prédio, né? E aí você fala, pô, mas não é todo mundo tem um anel de ouro, né? As noivas ali, né, ficam com um anel de ouro, a galera que é mais rica tem ali um cordão de ouro, uma coisa do tipo assim. Cara, querendo ou não, aquilo ali é uma pequeniníssima quantidade de ouro com prata e outros minérios ali. Ouro mesmo não tem muito, então, querendo ou não, o ouro ele pode sim servir como uma reserva de valor nesse caso. E aí existe outra forma, ó, como que a galera sente a inflação no preço das paradas, né? Como que a galera sente a inflação? Com o aumento de preço. E quem dita o preço das coisas são as empresas. Então a empresa sempre vai sentir primeiro a inflação e ela vai repassar aquilo nos preços do produto. Então se a empresa tem um aumento do custo de produção daquilo, por conta da inflação, ela vai aumentar o preço dos produtos repassando ali, igual uma empresa faz com imposto. A empresa não paga imposto, né? A empresa só repassa o imposto para o consumidor. Então, embora, né, as companhias ali elas fiquem mais ferradas em tempo de crise porque a população não está com muito dinheiro para gastar, sempre vão existir setores que nós temos que utilizar, tá ligado? Que nunca vai deixar pra gente deixar de utilizar. Energia, alimentação, imóveis, porque é igual ouro, né? Cara, terra nunca vai aumentar a quantidade. Não tem como a gente pegar a quantidade de terra e aumentar. A gente não cria terra. O mundo não tá aumentando de tamanho, né? Imóveis, né? Uma área ali, ela sempre vai valer alguma coisa. Então, mesmo em crises, né? Existem formas de se dar bem e se proteger, né? Porque mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Então, sempre manter um pouquinho em reserva de valor, como ouro, imóvel e também empresas perenes, né? Ou seja, empresas em setores necessários para a nossa vida, setores essenciais. Então, cara, é importante, sei lá, você comprar celulose, energia, imóvel, empresa de macarrão, empresa de saneamento, esse tipo de coisa. A gente não vai deixar de comer, né? A gente não vai deixar de comer, a gente não vai deixar de morar em um lugar, a gente não vai deixar de usar energia elétrica. Então, querendo ou não, uma ótima forma de se proteger da crise é comprando empresas boas, empresas robustas, empresas necessárias, né? Comprar grandes ações. E, querendo ou não, mais uma vez, uma ótima reserva de valor é ouro também. E caso você ache que é uma hora interessante, eu não tô falando que eu acho que é, mas se você é um cara que gosta de Bitcoin, pra você também pode ser uma boa ideia, né? Caso você é um cara que goste. Mas, cara, o mundo não vai acabar, galera. As coisas podem ficar difíceis, né? Mas a gente não vai virar homem das cavernas. A gente já evoluiu muito, a gente já passou por grandes crises, né? São períodos de fato difíceis, mas a gente tem que relaxar um pouco. Vocês gostam de ouvir demais, né? A galera gosta de ouvir que o mundo tá acabando. Todo mundo é cavaleiro do apocalipse aqui. Mas, né, obviamente uma crise sempre é possível de acontecer, então vamos proteger, vamos investir direitinho, não vamos deixar de investir por causa disso. Quem mais se beneficia é quem utiliza o método burro pra investir, que é a galera que fala, pô, eu sou burro, eu não sou um cara inteligente pra caramba dos investimentos, eu não vou tentar prever de que uma crise vai acontecer, eu vou investir aqui todo mês, não vou inventar moda, eu sou burro, então eu não devo inventar moda, esse cara sempre é o que tem mais rentabilidade, tá? Então, cara, vem aqui, comenta se você concorda com o Robert Kiyosaki, comenta se você acha que tudo isso que eu apresentei aqui, que é o que ele fala, tem uma lógica e, portanto, a gente pode entrar em uma crise. Ou comenta se você acha que ele tá maluco, tá bom? Desce aqui, dá um like no vídeo, porque eu sei que ele foi muito engrandecedor. E mais do que isso, mais uma vez, eu tô doente, minha garganta tá doendo, eu não queria estar gravando isso aqui. Você deve estar assistindo no mesmo dia que foi gravado, porque, ó, tentando fazer isso aqui rapidão, fechou? Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal, comenta aí, fechou? E, sem mais delongas, meu nome é Felipe Moleiro e esse foi o vídeo. Até mais.